Voltar agora com o repórter Micael Belo, ele que está atualizando aí a situação da chuva na região norte, né? Ele está ao vivo lá em Joinville, em outra localidade. Micael, conta pra gente, onde é que você está agora, hein? Conto sim, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Barulho Final nesse sábado. A gente está aqui na rua João Colim, que é uma das principais vias de Joinville, que faz a ligação da área central com a zona norte do município. Nesse momento, as ruas aqui, tanto a João Colim como as próximas, estão alagadas, o trânsito muito afetado, até agora poucos carros conseguiram circular por aqui, alguns comércios a água chegou a entrar, inclusive aqui é um pouco mais alto, nessa verdureira acabou não entrando, mas a gente consegue perceber muitas pessoas passando por aqui com os calçados na mão, os carros encontrando dificuldade, os veículos com muita dúvida se dá para seguir, se não dá para seguir. Inclusive, nós estávamos a caminho agora há pouco de uma paróquia aqui do município, a paróquia Santo Antônio, no bairro Bom Retiro, que foi alagada. A água entrou dentro da igreja, crianças ficaram ilhadas, as crianças da catequese ficaram ilhadas dentro dessa igreja. E aí a gente tentou chegar até lá, só que o trânsito não permitiu, está totalmente parado. Agora a gente consegue perceber um movimento um pouco maior, os carros aos poucos vão conseguir circular por aqui, mas ainda vai demorar. Por isso que a gente recomenda para você que está nos assistindo, você que é morador especificamente aqui de Joinville, para não sair de casa, evitar sair de casa, porque o trânsito está bastante congestionado em diversos pontos da cidade. Quando é um ônibus, algo assim, a gente até consegue perceber que consegue passar, mas os carros menores não. No meio do caminho, a gente até viu alguns carros que ficaram parados em meio aos alagamentos, porque vários pontos foram afetados. E o que é interessante a gente falar, porque foi uma junção de fatores. O grande volume de chuva que começou a cair aqui na cidade, já durante a noite passada, bastante durante a madrugada e no início da manhã desse sábado. E também teve registro de pico de maré. A junção disso tudo acabou causando esses alagamentos em diversos pontos do município. Muitos comerciantes reclamando sobre prejuízos, muitas pessoas afetadas. E a gente vai seguir acompanhando a situação, indo até outros pontos aqui de Joinville. Ô, Micael. Eu vou aproveitar esse momento para a gente também atualizar outras situações. Pode falar, Alexandre. Opa, não, só até para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo em Joinville, as pessoas às vezes perguntam, né? Mas é em toda a cidade que está acontecendo, região central, todos os bairros, ou são pontos específicos da cidade que estão sofrendo ainda nesse momento? No momento são alguns pontos específicos. Aqui, por exemplo, entre a área central e zona norte da cidade. Aqui é bem comum, principalmente no centro de Joinville. Quando tem um volume muito grande de chuva, o centro geralmente é o primeiro local onde enche. Aqui na zona norte tem essa situação que eu acabei de falar. Juntou o pico de maré com o grande volume de chuva. A zona oeste do município também tem alguns pontos que comumente acaba acontecendo por conta dos rios. São alguns bairros que contam com a presença dos rios e aí isso acaba contribuindo, sim, para que tenha mais alagamentos. Também outros bairros aqui, como o bairro Saguaçu, agora há pouco eu recebi um vídeo de uma comerciante que acabou perdendo toda a produção dela, a produção alimentícia, enfim, e ela acabou perdendo toda essa produção por conta da chuva. Então, são vários pontos nesse momento que a gente está falando. Um que a gente conseguiu perceber já aqui, desde que a gente chegou nesse ponto, a água começou a descer. A tendência, felizmente, é que essa água comece a baixar um pouco, porque o pico de maré já passou. A chuva também vem, volta, para. A gente tem percebido isso, né? Que a chuva ela não está constante. Até agora há pouco tinha parado. Agora um volume bem tranquilo, Alexandre. Além aqui de Joinville, desses pontos que eu falei para você, tem outras cidades que foram afetadas na região norte de Santa Catarina. Eu vou falar de dois locais especificamente. São Francisco do Sul, que é aqui pertinho da gente, teve 60 milímetros de água acumulada de chuva desde as últimas horas, tá? Então, alguns pontos de alagamento no município, deslizamentos também. A equipe da Defesa Civil de São Francisco do Sul está atenta, porque a expectativa de todo esse final de semana é que chova cerca de 120 milímetros em São Francisco do Sul. Um outro município aqui do litoral norte de Santa Catarina, também da região norte, é Barra Velha. Barra Velha está com alguns bairros afetados, o bairro São Cristóvão, o bairro Vila Nova, lá em Barra Velha, e também o centro de Barra Velha. Esses locais registraram alagamentos. A Defesa Civil da cidade ainda está pontuando todos esses prejuízos. Por enquanto, não tem ninguém desabrigado, isso que a gente pode falar para você, em nenhuma dessas cidades.
como eu falei, pelo menos a expectativa nesse momento, com a maré descendo, é que essa água também vai embora. A gente vai ter que contar e avaliar a chuva, conforme a chuva vai chegando no período da tarde até amanhã, porque até segunda-feira deve chover muito aqui no norte de Santa Catarina. É a expectativa. Estamos em alerta laranja nesse momento perante a Defesa Civil aqui de Joinville. E como a gente consegue acompanhar, os carros estão começando a circular um pouco mais aqui na área da João Colim, que é uma das vias mais movimentadas de Joinville. Quem é aqui da cidade sabe que a João Colim é muito movimentada, ela faz esse acesso, esse trânsito, enfim, área central para a zona norte da cidade. Agora há pouco, quando nós chegamos, tivemos que deixar o carro até um pouco distante daqui, porque não tinha como se locomover. Agora não, agora vai andando aos poucos, o trânsito está fluindo um pouco, ainda muito devagar, por isso que eu falei agora, né? A galera realmente tem que evitar sair de casa. A gente vai encerrando então a nossa entrada vivo com essas imagens aqui de Joinville. Tá